Vamos ouvir agora mais uma mensagem da Palavra de Deus. Um ensinamento ministerial pastoral, com Presbítero Gregório, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um pedacinho do maná dos céus. Com o tema, a fé. Segundo áudio. Fiquem agora com o Presbítero Gregório. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer mais um pedacinho do maná dos céus, falando acerca do ministério pastoral. Dentro do ministério pastoral, nós estamos tratando acerca da fé. Esse é o meu segundo áudio falando sobre fé. Eu quero hoje falar sobre as bases da fé. Eu não sei se eu vou gravar 3 áudios ou 4 áudios. Esse aqui é o segundo áudio. Falando sobre a fé, amados. Então eu quero falar sobre a base da fé. Vamos procurar entender então, amados irmãos, sobre que base está sustentada essa fé. A base para termos fé em Deus, ela constrói-se em 3 importantes realidades. Quais são essa realidade? Essa realidade está baseada na própria natureza de Deus. É o primeiro item. São 3. São 3 importantes realidades. Então a primeira realidade fala sobre a natureza de Deus. A segunda realidade fala sobre a obra redentora do Filho de Deus. E a terceira realidade fala-nos sobre a palavra de Deus. Vamos conhecer ela? Vamos procurar entender, então, essa realidade que a palavra de Deus nos mostra? Vamos lá, amados irmãos. Vamos conhecer a natureza de Deus. Deus, ao fazer a promessa para Abrão, quando Deus chamou Abrão para ser seu servo, Deus fez uma promessa para Abrão. E o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 11 em diante, nós vamos encontrar essa promessa de Deus. Primeiro, o versículo 11, 12, ele nos trata acerca do Abrão. E no versículo 13, ele vê a promessa que Deus fez para Abrão. Vamos lá então conhecer. Versículo 11. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para completa certeza da esperança, para que não vos torneis indolente, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam a promessa. Versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior do que ele, por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Versículo 14. Dizendo: certamente te abençoarei grandemente e te multiplicarei. Versículo 15. E assim, tendo Abrão esperado com paciência, alcançou a promessa.
Muito bem. Apóstolo Paulo quer que ele deseja que cada um de nós mostre o mesmo zelo que o servo de Deus chamado Abraão mostrou. Quando Deus lhe prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Mas o foco principal da minha mensagem está aqui. Ao fazer sua promessa a Abraão, já que não havia ninguém maior do que Deus por quem ele pudesse jurar, então Deus jurou por si mesmo, por si próprio, para cumprir essa promessa a Abraão. Por que Deus fez esse juramento, amados? Porque Deus não pode mudar. Deus não muda jamais. Livro de Tiago, ele diz assim que todas as dádivas e todos os dons perfeitos vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não pode mudar. Nós somos passíveis à mudança, mas Deus não pode mudar. Vamos ver o que Deus diz para Malaquias, lá no Antigo Testamento. Deus diz assim: pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, o filho de Jacó, não sois consumidos, ou não sois destruído. Então, a natureza de Deus, ele não pode mudar. Se ele te prometeu algo, ele vai cumprir. Se ele diz que vai acontecer algo em sua vida, ele vai acontecer. Porque ele não muda. Se estamos em pé hoje, se estamos vivos hoje, é porque Deus nos guardou no seu átrio santo. Esses são a natureza de Deus. Uma outra natureza de Deus que ele jamais falha. Deus não pode falhar. Eu sei que tu podes fazer todas as coisas. E nenhum plano teu pode ser impedido. É isso que Jó confessa diante de Deus. Então, quando Deus interroga Jó, Jó responde para ele. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2 diz: Jó responde para Deus, para o Senhor, e diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum de teu propósito pode ser impedido. Quer dizer, Jó diz para Deus: o Senhor não pode mudar. Eu sei que aquilo que o Senhor prometeu vai ser cumprido. Aquilo que o Senhor determinou em minha vida vai ser cumprido. Então, eu sei que o Senhor não pode mudar. É isso que Jó afirma diante de Deus. Davi, quando conversa com Salomão, disse, pois, Davi ao seu filho Salomão: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas nem te desalente. Pois o Senhor teu Deus é contigo, e não te deixará nem te desamparará, até que seja acabado toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20. O que isso significa para os nossos dias, amados? A presbítero, Deus, mediante uma revelação divina, Ele me chamou para pastorear uma igreja.
Eu fundei a igreja, mas minha igreja não tem membro. Então, esforça-te, tem bom ânimo e faze a obra da qual Deus te chamou. Não tema, nem te desanime, pois o Senhor teu Deus é contigo e não te deixará, nem vai te desamparar, até que você cumpra esse chamado, até que você acabe toda esta obra que Deus colocou a teu serviço. Presbítero, Deus me chamou para profetizar, mas eu tenho muito medo de profetizar. Não tema. Não tema. Se Deus te chamou para isso, então esforça-te, tem bom ânimo. Não desanime. Não desanime. Deus te chamou para essa obra, então Ele vai cumprir em sua vida. Deus é fiel. Essa é a natureza de Deus. Deus, Ele não pode falhar em sua vida. Não tema, amados. Porque Deus não mente. Quando Ele te chamou para algo, Ele vai realizar em sua vida. Deus não pode mentir. Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que mude de ideia. Se Ele falou, Ele age por meio dessa palavra que Ele falou. Porventura, se Ele prometeu, então Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. É isso que está no livro de Número. Deus não pode mentir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, tendo Ele dito, Ele não voltará atrás. E havendo Ele falado, Ele irá cumprir. Número 23, verso 19. Então, amados diretos irmãos, devemos nos manter nessa esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir. Ele prometeu antes dos tempos eternos que iria nos salvar. Essa é a obra redentora do Filho de Deus. Deus, Ele não mente. E a obra redentora é que nós fomos chamados para fazer uma obra, amado. Então a Bíblia nos informa que fixemos nossos olhos em Jesus, o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. O qual, pela alegria que lhe foi proposta, superior à cruz, desprezando sua própria afronta, apresentou-se, ou seja, assentou-se à destra de Deus, no trono, na presença de Deus. Hebreus 12, verso 2. Então, amados, nós precisamos compreender isso, que Cristo Ele tomou toda a afronta de nossos pecados. Cristo, Ele é a fonte da nossa fé em Deus, e o fato da sua morte e ressurreição, Ele fornece base para a nossa crença. Cristo Jesus demonstrando a própria sabedoria de Deus em nossa vida. Isso
a nossa realidade suprida por meio de Cristo Jesus, amados. Por meio de Cristo Jesus foi suprido a toda a nossa necessidade. É isso que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. O livro de Romanos diz que fomos justificados pela fé. E tendo paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também a nosso acesso pela fé. E esta graça da qual estamos firmes, glorificamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Então, esse é um das bases, quer dizer, a segunda base que nós temos, a obra redentora do Filho de Deus. A terceira base, amado, e a última, mas eu estarei gravando mais um áudio falando sobre fé. A terceira base é a palavra de Deus. A Bíblia nos informa que os céus e a terra irão passar, mas a palavra de Deus nunca passará. Mateus 24, verso 35. Então, nós vemos no livro de Isaías também, amados, que Isaías ouviu uma voz que diz para ele: clama. E Isaías respondeu e ele diz: que hei de clamar? A voz disse para ele: toda a carne é erva. Quer dizer, toda a carne é semelhante à erva. Toda a sua beleza é como a flor do campo. Quer dizer, todo ser humano é como uma erva. E toda a beleza desse ser humano é como uma flor do campo. Seca-se a erva e murcha a flor, soprando nela o hálito do Senhor. Aí a voz continua dizendo para ele: na verdade, todo o povo é erva. Seca-se a erva e murcha a flor. Mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A nossa vida é semelhante a uma erva, amados. É semelhante a uma planta que nasce pela manhã. Se não for bem cuidado, ela pode morrer ao entardecer. Esses dias eu estava olhando um cactus. Ao sair aqui de casa, o cactus estava tão lindo, soltando uma bela pétalas de flores. E eu pensei, quando voltar à noite, eu vou fotografar esse cacto e colocar lá no grupo do meu jardim secreto, mostrando o quanto é belo esse cacto. Mas ao chegar à noite do meu serviço, qual foi a minha decepção? A flor havia murchado e caído no solo. E a Bíblia diz que toda a beleza de toda a carne é semelhante a uma flor do campo, que seca-se as ervas e murcha a flor, e soprando nela o hálito do Senhor. Que na verdade, todo o povo é semelhante à erva. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do Senhor, ela subsiste eternamente. Então a palavra de Deus, ela não pode se findar. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir em sua vida. É isso que o Senhor diz para você. Então, você deve observar a palavra de Deus.
sobre a sua vida, a palavra de Deus irá se cumprir. O próprio Deus diz assim, que a sua palavra permanece fiel para sempre. A fé vem quando Deus traz uma palavra específica. E tudo o que Ele já disse diretamente ao seu coração, ou diretamente através de uma ministração da sua própria palavra, Ele irá se concretizar. Ele irá se realizar. Deus, Ele vela pela sua palavra. Ele diz, estou velando sobre as minhas palavras para cumprir. Jeremias, capítulo 1, verso 12. Deus fez uma promessa para ti, meu amado. Ele está velando para cumprir esta palavra. Na minha próxima gravação desse ministério pastoral, eu quero falar como a fé funciona. Vamos orar agora? Senhor meu Deus, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra oriunda do teu coração ao meu coração. São palavras, ó Pai, que eu lanço através dos grupos do WhatsApp. Eu não sei quantas pessoas estão abrindo essas palavras. Ninguém tem dito para mim, eu estou ouvindo a sua mensagem. Ninguém manda uma mensagem dizendo, eu recebi um benefício através dessa palavra. Mas o Senhor, quando me chamou, o Senhor disse, pronuncie a palavra. Queira eles ouvir ou não. Mas fale, anuncie, proclame, diga a palavra da vida. Então eu estou aqui, Senhor, ouvindo as minhas próprias mensagens e por meio da fé eu creio que o Senhor estará restaurando vida. Então eu te agradeço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.